escrever essas palavras, o povo ouvia a voz do monte fumegava. E para eles ouvirem, eles tiveram que se purificar, fazer o trabalho de purificação de alguns dias. Foi marcado um limite para que ninguém tocasse no monte, na montanha. Podia ser animal, que se tocasse, morria. E acredite você, que tem gente do povo de Deus que não conhece os 10 mandamentos. Se tem uma parte na Bíblia que não foi inspirada por Deus, são os 10 mandamentos. Ele não foi inspirado, ele foi escrito. Você não vê Moisés explicando os mandamentos, você só vê Moisés entregando. Ninguém precisa explicar os 10 mandamentos, porque é chamado de verdade clara. E a Bíblia diz que qualquer ensinamento que não concorde com essa lei de Deus, ele não é de Deus, ele não tem luz de Deus. No Novo Testamento a Bíblia diz que quem não guarda esses mandamentos e fala que conhece a Deus é mentiroso, nele não está a verdade. Então, como saber se o Zé Eurípides lê uma passagem da Bíblia e ele entende de um jeito, eu leio a mesma passagem e entendo de outro, o irmão lê a mesma passagem e entendo de outro, aí ele tem uma igreja, eu tenho uma igreja, outro tem uma igreja. Quem está certo? Você só tem uma coisa segura, aquilo que não precisa de interpretação. Porque quando você depende de alguém para te explicar alguma coisa, você corre o risco de ser enganado. Se não concordar com os mandamentos de Deus, não há luz deles. Amém? Amém. Quantos aqui me conhecem? Deixa eu ver a mão. Levanta a mão aí, você também. Está com vergonha de conhecer. Não conheço o Senhor. Lembra do Pedro lá? Não conheço o tal homem. Deixa eu ver, levanta as mãos, deixa eu ver. A Ivanete também lá do Goiásinho, Ivanete. Só? Não, tem mais gente que me conhece. Levanta a mão bem alto. Deixa eu ver, vai. Aí, vocês que me conhecem, não sabem o que eu estou perdendo. Muita modernidade. Cadê o Zé Lino? Eu falo assim, o Zé Lino é o meu amigo mais carinhoso. Ele te apaixona mesmo. Eu não consigo imaginar o Lucianino com raiva de alguém. Ou falando mal de alguém. Não pode ser falando mal não, desmerecendo alguém. Não consigo imaginar. Por isso falo sempre de mim. Eu gosto muito do Lucianino, mas eu tenho outros amigos aqui. Tem um camarada aqui que é meu amigo de bom, é o meu amigo mais antigo. Levanta a mão aí, Zé. A Deus não precisa levantar a mão, nós estamos falando de pessoas antigas. O José começou a ser amigo com o Mar Morto quando eu estava doente. Né, Zé? Acredito que esse camarada, uma vez eu estava num aperto, ele tinha um Fusca, o único Fusca da vida dele, pois ele se prontificou a vender o Fusca dele para me tirar do aperto. Quase bati nele. Pensou um negócio desse? Não aceitei, mas ficou registrado enquanto ele me amava. Aí o pessoal que eu amo. Amigos, gosto muito de estar aqui com vocês. Tudo que aconteceu essa semana, eu não vou contar porque isso não faz parte do sermão. Mas eu sei que Deus quis que eu estivesse aqui. E eu sei que Deus quis que vocês estivessem aqui. E eu digo para vocês que o que eu vou falar, eu creio plenamente que Deus quer que eu fale. E eu vou falar. Apocalipse, capítulo 1. Onde que eu aponto? Onde que eu aperto aqui? Cadê o? Do ladinho. Apertei, não foi? Aperta o outro. No meio. Aperta no meio. Do lado. Ah, muito bem. Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá na frente. Olha lá, ó. 11:10.
Eu sou fã de língua, você não faz ideia. Mas eu vou ser bem acelerado e nós vamos terminar o mais cedo possível. Certo? Ok. Se alguém precisar sair antes, pode sair. Mas eu vou ficar até tarde de novo. Muito bem. Apocalipse, capítulo 1. Amém? Amém. Primeira coisa que eu quero falar. Não usem Bíblia com tradução moderna. Já vou começar logo assim. Não use, por favor. Isso não é Bíblia traduzida, isso é Bíblia interpretada. Entenderam? Não use. A única que é usada com confiabilidade é a NVI. Use as mais tradicionais. Ok? Vou dar um exemplo. Ele está pensando que somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Onde está esse verso? Na Bíblia. Onde está esse verso? Ele está pensando que somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Isso é na linguagem de hoje. Onde está esse verso? Você nunca vai saber. Mas se eu disser, por conta de preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, aí você fala, sabe, 38, 3. É o mesmo verso, onde que eu vou saber que está escrito isso? Nas linguagens modernas não se dá para explicar as doutrinas principais da Igreja Adventista. Até 2.300 dias e o templo será purificado, e durante esse tempo não serão oferecidos sacrifícios. Mentira! O templo continuou funcionando depois sabe, gente? Entendeu? Amigos, tradução tradicional, vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E através do seu anjo notificar o seu servo João. Muito bem. Crianças, diz crianças na frente. 5 crianças, eu preciso. Pode ser mocinha também, vem. Isso, fica aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Presta atenção. Sobe mais um degrau atrás aí. Já estou com a boca seca. E eu sentei nessa cadeirinha, vocês viram, Gwen? Essa cadeirinha ali é legal. Balança. Chega mais pra cá. Isso. Ó, chega mais pra cá um pouquinho, mais cedo. Dave? É aquela chorão, aqui. Muito bem. Revelação de. Seu nome agora é Jesus. Como é seu nome? Agora é Jesus. Agora você vai chamar Jesus. Então como é seu nome? Vamos trocar seu nome agora. Nesse momento, o seu nome é Jesus, tá bom? Pode ser? Para me ajudar na pesquisa, pode ser? Então como é seu nome? Jesus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e através do seu anjo notificou ao seu servo. Mas por que isso? Não tem nenhum livro da Bíblia desse jeito. Todo livro da Bíblia é assim: escreve um livro e tal, vai, pois escreve, tu, pois escreve. O Apocalipse. Por que isso? Queridos, observe essa frase. Para mostrar aos seus. Esse livro não é para os outros. Sabe quando você está falando do Apocalipse e alguém fala assim: nossa, que pena que meu primo não está aqui, que meu amigo não está aqui. O Apocalipse não é para ele. Que bom que você está aqui. Entendeu? O Apocalipse não é para eles.
A Bíblia é para eles. E quando eles conhecem Jesus, e quando eles aceitam Jesus, e quando eles entram para esse grupo seleto, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para eles. E o que você vê de extraordinário nisso aqui? O que você vê? As 3 mensagens angélicas, uma diz assim: e viu um anjo voando pelo meio do céu, dentro do Evangelho? Agora os adventistas têm que responder. Dentro do Evangelho? Para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe, porque chegou a hora do seu, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das. Está falando de quê? Quando fala e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é uma referência a quê? A quê? A quê? Não. É o 4º mandamento. Ah? 4º mandamento. Olha o 4º mandamento. Mas mencionou o sábado aqui? Mencionou o sábado? Então como é que eu sei? É por causa da linguagem que existe entre Deus, Jesus, o anjo, João e nós. Nós entendemos a linguagem um do outro. O livro do Apocalipse é um livro escrito em linguagem especial. E acredite, os outros não entendem, mas para nós ele é a revelação. Como que pode uma coisa que é revelada não entender? Presta atenção no mistério. Isso é uma revelação, mas ela não entende. Ela afirma, mas já está revelado, não posso fazer nada. Mas ela não entende. Entendeu? O Apocalipse está mostrando que esse livro ele tem um propósito diferente de qualquer livro. Estou gritando, baixa o som aí. Eu prego, está escutando aí? Não, ficou. Entendeu? Se tiver muito alto, você equaliza. Quem entende melhor a linguagem de Deus? Desses aqui. João, nós, João, o anjo ou Jesus? Jesus é Deus, e de Deus para Deus nós nos entendemos. Verdade ou não? De Jesus para cá, quem entende melhor a linguagem de Jesus? O anjo. E acredite, quando você nasce, um anjo é comissionado para cuidar de você. Esse anjo te acompanha o tempo todo. E no Apocalipse os anjos estão ativamente presentes em cada coisa. E nós temos alguém que não entende a nossa maneira de falar desde que nascemos. Desde quando fala, eu já entendi. Uma vez eu falei com meu filhinho, ele tinha 3 meses e já falava papaizinho lindo. O pessoal falou assim, nossa, não é possível, é super dotado. Eu falei, quer ver? Aí eu falei com ele, eu falei, viu? Ele falou direitinho. O anjo nos entende. Agora, de todas as pessoas, Deus tem sempre um que é mais próximo, que entende melhor a sua linguagem. E olha aqui, seu nome é João, qual é seu nome? Júlia, quase João, né, velho? João não estava aí, ué. Cadê João? Cadê João? Aí! E João conversava com anjos. Lembra quando Jesus subiu ao céu? Os anjos apareceram, conversaram. Lembra quando João vai lá no túmulo? Os anjos estão lá, Jesus já ressuscitou, não é? Então, João, ele tem uma intimidade melhor, ele se santifica mais, ele é uma pessoa diferenciada, ele entrega mais, ele encostava a cabeça no coração de Jesus, entende muito melhor a linguagem. E de quem desses aqui nós entenderíamos melhor a linguagem? Nós somos os servos. Qual desses nós entendemos melhor a linguagem? João é um de nós. O objetivo desse livro é uma familiaridade de comunicação. Isso é somente para os seus servos. Eu sempre troco. Ou é Salmos 25:14, ou é Salmos 24:15. Eu sei que um desses aí não tem um número. Vem 24:15, se é. Bem rápido.
aquela turma, acabou tudo, gente. Obrigado. Obrigado, senhores. Pode sentar. João. Anjo. Ele é um anjinho mesmo. Um anjinho. O que está escrito? Qual que é a passagem? 25:14? E 14, 24:15? 25:14, diz aí. O conselho do Senhor é para os que temem. O conselho do Senhor, tem Bíblia que diz a intimidade do Senhor, tem Bíblia que diz os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Amém? Eu te pergunto, quem é que leu o Apocalipse? Quem lê sempre? Quem lê sempre o Apocalipse? Quem não ler sempre o Apocalipse não fará parte do remanescente. E vou provar. Vou provar. Mas é muito fácil você parte do remanescente, gente. É só ler. Olha aí que maravilha. Então, continuando, a passagem diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E através do seu anjo notificou o seu servo João, o qual, João está falando, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que. E você aprendeu que o testemunho de Jesus é o Espírito de. E se refere a quem? Você aprendeu errado. Deus não tem um povo separado fora das Escrituras. Aprende. Porque senão nós poderíamos ter doutrina que veio de Ellen White. Todas as doutrinas, para serem doutrinas, tem que ser bíblica. É por isso que eu não sou da Igreja da Promessa. Eu não posso mostrar biblicamente que não pode comer carne. É por isso que eu não sou remanescente. Eu não posso mostrar biblicamente que comer carne é pecado. Não tem. Tem Jesus comendo, o pessoal, Deus separando. Conselhos sobre esse tipo de perigo nos últimos dias nós temos, mas doutrina não. O espírito de profecia que aí está falando é a palavra de Deus. O testemunho de Jesus que aí está falando é o livro do Apocalipse. João atestou a palavra de Deus. Verso 2, vocês não estão lendo, vocês estão vendo, eu falo. Acompanhe o verso 2. Logo no começo já desmascara. Diz assim: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que testemunhar, é narrar, é contar, entendeu? Agora, por que a Ellen White pode ser incluída aí nisso aí? Porque o espírito da profecia também repousou sobre, mas não se refere a ela. Entendeu? E aí continuando diz assim: bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado aquele que? Aquele que? Observa, gente. Bem-aventurado aquele que? Quem que é aquele? Me fala quem é aquele. Se eu voltar o Chico para cá, qual que é o aquele? Os servos, porque o livro foi para mostrar aos seus servos. Então esse servo que lê, ele é bem aventurado, aquele que. E se eu dissesse assim, gente, essa lição é ótima, viu? Bem-aventurado aquele que ler. É um sentido. Ler é um sentido, não é? Bem-aventurado aquele que leu. É outro sentido, não é? E se eu disser bem-aventurado aquele que lê? Presente contínuo. Você nunca aprende uma verdade de Deus porque leu uma vez. O Apocalipse tem esse segredo. Ele é para mostrar aos seus servos. E bem-aventurado aquele que lê, aquele que... Olha só, essas frases, quando a Bíblia diz isso, ela está dando ênfase na importância. Bem-aventurado aquele que lê, e aquele que ouve, e aquele que guarda as palavras da profecia. Da profecia. Não falou do Apocalipse. É porque você não lê tudo. Porque lá no capítulo 22 ele vai dizer: bem-aventurado aquele que lê, Jesus falando,
ele sem demora, bem-aventurado aquele que guarda, que lê e guarda as palavras da profecia deste livro. O Apocalipse não faz referência a nenhum livro da Bíblia. Observe, o Apocalipse não faz referência a nenhum livro da Bíblia. Você não vê no Apocalipse assim, como está escrito, citando versos da Bíblia. Cadê o negocinho? Eu esqueci porque o tempo está adiantado. Onde eu tenho que apontar? Para lá? Ó, foi 2. No Apocalipse, olha a frase. Isso, você vai passando para mim. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram em si. Quem disse? Ney, quando eu digo da senhora White, eu estou falando de quem? Da senhora White. Todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem no Apocalipse. Quando você se demora na leitura do Apocalipse, você vai entender que chega um momento que não tem espaço para nenhum outro ensinamento bíblico. É só aceita o sinal de Deus ou aceita o sinal da besta. Trava uma batalha depois do capítulo 12, que fica só nesse tema, sinal da besta e quem não tem sinal da besta. Sinal da besta e quem não tem sinal da besta. A igreja babilônica e os seus seguidores e os que Deus chama, até que chega o juízo e consome. Entendeu? Nas mensagens da senhora White, ela foca muito que nós somos o povo, e ela foca muito na mensagem do terceiro. Qual é? Sabia que vocês conhecem bem a primeira? A gente conhece bem a primeira, né? Viu um anjo voando pelo meio do céu. Quem é esse anjo? Quem é o anjo que voa pelo meio do céu? Só de vento, você sabe. Vou beber água para vocês verem. Quem é? Quem falou igreja? Não. Porque se você falar igreja, você se exime. Não. Nós. É eu. É você. Porque se não for eu, não serve nada para mim. Estou fora. Se não for eu, se não for você, é o povo de Deus, é você. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações. Portanto, ide. E o anjo voa, porque ele tem pressa, ele prega em toda a nação, ele tem o evangelho. Jesus disse assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o para testemunho a todas as. Então virá o fim. Quem prega o evangelho do reino é o anjo que prega o evangelho eterno. Aí vem a segunda: caiu Babilônia. É a reação da primeira mensagem que causa a queda da Babilônia. E isso é aplicado lá nos dias depois pós-Guilherme Miller. E a mensagem do terceiro anjo? Se alguém adorar, se alguém adorar a Deus. Quem está pregando essa mensagem? Me conta. Qual capítulo está? 13. Alguém falou 13. Mas, pô, o 14 está do ladinho ali, ó. Irmãos, o Apocalipse não é lido. Agora, se Deus escreveu um livro para os seus servos dos últimos dias e você não lê, você por acaso vai fazer parte do remanescente? Eu falei mentira? Eu falei? Não vai. Carta de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, Apocalipse 3. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente, nem frio. Observa. Quem dera fosse quente ou... Observa a repetição, observa. Conheço as tuas obras. Quer ver o negócio? É Paulinho, vem cá, Paulinho. Paulinho, meu... Que saco. Fica aqui, Paulinho. Olha Deus falando com o Paulinho. Conheço você. Você não é nem quente e nem frio. Quem dera se você fosse quente ou frio. Mas
vezes, irmãos. É para você prestar atenção. Você manda o menino ir comprar um negócio no mercado. Ó, tu vai buscar lá o bombril. Aí tu traz assim, ó, não esquece o bombril. Porque ele está indo só por causa do bombril. As outras coisas, não é? Quando Deus dá ênfase, é porque é grave. Ele fala assim sobre a carne de porco: estes vos serão imundos. Da sua carne não, nem toque, porque se você não tocar, você não. Porque se você não tocar, você não. Para comer você tem que pegar, não tem? Nós temos garfo, né? O povo comia com a. Entendeu? Deus está dizendo: é muito grave, não toque. Para você entender o como é grave, Jesus disse assim: não pense que eu vim revogar a lei. Não pense, porque se você não pensar, você não vai falar. Paulinho fala assim: Paulinho, filho, eu estou triste da vida, estou pensando em suicidar. Você vai mostrar a gravidade para falar: Paulinho, nem pensa um negócio desse também. Isso é o quê? Isso é grave. Isso é muito grave. Então Deus diz para ele, 3 vezes Deus diz para ele: você é morno. Você é morno e você é morno. Você diz que você é rico. E olha como está falando em relação a essas coisas que eu estou pregando aqui. Você diz que você se sente rico, abastado e de nada tem. Por que você não lê o livro do Apocalipse? Porque você acha que não precisa. É por isso que você não lê. Você sabia que as pessoas vão morrer por causa do sábado? Alguns morreram. Virão uma perseguição, pegarão o transgressor da lei. E muitos morrerão. Sabe quando que acontecerá essa morte? Porque quando termina a mensagem do terceiro anjo, sobre o decreto, se alguém adorar a besta e tal, aí já saiu o decreto dominical. Aí uma voz diz lá do céu: bem-aventurados que desde agora dormem no Senhor. Haverão muitos mártires por causa desse negócio de sábado e domingo. Muitos morrerão. E eu vou morrer por um negócio que eu não estou nem lendo? Me conta. Você acha que você morre? Você acha que você morre por alguma mensagem que o Apocalipse deixou lá? Porque diz assim, ó: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas você não tem o testemunho de Jesus. O que te fortalece nessa hora? O Apocalipse foi escrito como um momento crítico. Vou dizer. Abençoado. 1844, o que começou? Adventismo. 1844, 22 de outubro. Juízo. No santuário terrestre, no dia do juízo investigativo, acontecia o seguinte: durante o ano, os euritos pecavam, chegavam aqui no santuário, confessavam o pecado sobre a cabeça do animalzinho, matavam o animalzinho, o sacerdote pegava o sangue e ia lá dentro na cortina e jogava umas gotinhas do sangue ali. Essa manchinha aqui, ó, vê essa manchinha? É o pecado dos euritos. Está aqui o registro. Os euritos foi embora. Ele foi embora sem pecado? Foi sim ou não? Não, o pecado dele está registrado aqui. Isso aqui tem que ser resolvido, meu amigo. Que dia? Dia 10 do sétimo? No dia 10 do sétimo mês, a Bíblia diz assim, ó: não importa o dia da semana, ele é guardado como sábado. Naquele dia havia um ritual muito especial. O sumo sacerdote ia entrar lá dentro uma vez no mês. E diz assim, ó: o povo deveria ficar no pátio, fora dos limites marcados, em contrição. A alma que não se afligisse naquele dia morria. Meu pecado está sendo revisto lá. Eu preciso me arrepender. A única forma daquele pecado ser apagado é se eu me arrepender. E arrependimento eu não faço. Arrependimento é uma dádiva. Eu preciso buscar isso. E o povo ficava orando e fazia essa condição. Então pegava-se um bote, não era com Azazel, pegava-se um bote e tirava o sangue dele, não confessava o pecado sobre a cabeça dele. E aí ele começava, o sumo sacerdote começava lá de dentro, sobre o propiciatório, sobre aquele chifrinho, sobre a arca, jogando o outro. E aí ele vinha na cortina. E aí ele pegava sangue puro, sem pecado,
e jogava aqui. E aí vinha uma gotinha de sangue e de um sangue sem pecado. E aí cobria. Aí quando olhava, antes olhava, Zé Williams, agora que cobria, não tem devedor aqui. Davi orou e disse: bem-aventurado o varão, cujo pecado é, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é. Ele estava falando disso, coberto com outro sangue. Não tem registro lá mais, não dá para enxergar. Esse era o dia da expiação figurativa. Então, quando começa o dia da expiação no céu, onde está o pátio? O pátio é onde? No santuário terrestre havia uma linha demarcatória, os pecadores ficavam fora. Aí tinha um santuário. Lá no céu começou Jesus a julgar. E ele não vai cobrir com sangue, não. Ele vai julgar mesmo. O sangue que vai valer ali é a sua morte. Eu te pergunto: onde é o pátio? Aqui! E o povo de Deus está em contrição. Para esse povo, Deus deu o Apocalipse, a revelação especial, porque, meu amigo, o que garante você em qualquer situação, Jesus diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem? O livro do Apocalipse é a revelação para você conhecer. Quando você entra de cara no livro do Apocalipse, termina, lê um pedacinho, continua, quando terminar, começa de novo. Daqui a pouco você lê o livro inteiro no dia, você ouve ele todinho no dia, e a sua compreensão vai mudando, até em relação aos outros ensinamentos da Bíblia. É como se fosse uma matéria-mãe. Entendeu? É como se fosse uma matéria-mãe. E a mente da gente se expande, e a gente tem uma necessidade de preparar, porque a gente vê a urgência da volta de Jesus. Eu digo para as pessoas assim: olha, Jesus está voltando. Tudo que é pedágio que eu paro, eu falo: Jesus está voltando. E o último sinal, antes da vinda dele, é para os seus. Quando os Estados Unidos tornar lei não trabalhar domingo, esse é o sinal da besta. Quem ver esse sinal possivelmente vai ver Jesus voltar. Por que eu sei? Porque a senhora White diz: quando lá vir a lei, saia da cidade grande para a cidade pequena e se prepare para sair das. Então acontece com quem vai ver esse sinal. Eu mandei um vídeo aí, você mandou lá? Põe o começo do vídeo para mim. Comecinho. Isso aqui, ó. Vamos ver. Vamos mostrar, eu vou falando. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Fique atento. Você pode não acreditar na Bíblia, você pode ter seus momentos aí de incredulidade, mas o que eu estou te falando, quando você vê, o Espírito Santo vai te despertar. Observa isso, dá o som. Nos Estados Unidos, o estado de Louisiana promulgou uma lei que obriga as escolas públicas a exibirem placas com os 10 mandamentos da Bíblia. Essa é a nossa última de hoje. O domingo é o final da lei! Olha, deixa eu passar. Na assinatura do decreto, uma menina desmaiou. Ela foi socorrida e não teve o estado de saúde divulgado. A medida é obrigatória do jardim de infância às universidades. De acordo com o governador Jeff Landry, o objetivo é expandir a fé cristã nas escolas. Pode desligar, pode tirar. Os 10 mandamentos da... O que ele falou? Os 10 mandamentos de onde? Não é os da Bíblia. A reportagem continua, você vai ver. A repórter narrando os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos do catecismo. Um estado, outro estado, outro estado, outro estado, e o presidente assina no país inteiro. Meu querido, abre o olho, Jesus está voltando. Amém. Mas você tem que ler o Apocalipse. Tem que ler. Põe a penúltima imagem para mim.
Aquela vermelha. Continua. Mais um. Mais. Aí. Né? O que é isso aí? Fala pra mim. Qual o nome disso aí? Nossa. Quem é o mais idoso aqui? Deixa eu ver. Quem se julga o mais idoso? Zé Eurípides. Zé Eurípides, isso aí é o quê? Símbolo de quê? É, vem dar uma de inocente. Netflix. Quem é o mais novinho? Oh, isso aqui lá é o quê? Netflix. Meu querido, isso aí é um demônio. Você acha que isso é Netflix? Isso é um demônio. Quanto tempo você passa ali? Acha que Deus vai derramar o Espírito Santo dele sobre? Meu querido, acorda! Deixa de ser marionete. Uma vez trouxeram, o homem trouxe um filho para Jesus. Falou: Senhor, eu levei para os seus discípulos, mas eles não deram conta de se expulsar. Jesus olha para ele e fala assim: até quando eu vou ter que suportar vocês? Ou você fica com isso aí, ou você fica com o Espírito Santo. Desculpa, qual que você quer? Pensa um pouquinho antes de responder. Porque nós falamos assim para Satanás: antes do mundo, Zé Eurípides, vem cá que eu jogo. Já estou terminando. 5 minutinhos. Observe. Não, vem cá aqui. Paulinho, coitado. Paulinho, peguei leve. Na sua igreja, né? Pô, tem coisa que só amigo faz. Tem um vídeo de um cara que vai atravessar uma corda no churrasco, quando ele está no meio, os caras começam a balançar a corda. Você viu isso? Zé. Eu vou tomar o lado de cá, não, vou tomar o lado de você. O Zé é o inimigo das almas. Não vocês, cara. Eu já estou dando a ideia, né, gente? Aí, antes, eu tenho, não se engane, quem comigo não ajunta, eu tenho uma parceria, todo mundo já teve uma parceria. Eu fico olhando as pessoas da mídia e eles falam assim: eu tenho muita fé em Deus, porque esse cara põe as músicas, porque esse cara, aqui as mulheres, muita fé em Deus, aí tem fé em Deus que vai dar certo, que puxa vida, que maneira estranha ter fé em Deus. E aí a gente tem um relacionamento. Eu gosto muito das coisas que ele traz, outras mais, mas eu amo Jesus. E eu falo para você: não quero mais relacionamento. Chega lá. Vou ficar só com o Netflix mesmo. Ué, não entendi. Comigo você não quer nada, mas com o que é meu você quer. Jesus fala assim: o príncipe desse mundo se aproxima, ele não tem nada em mim, ele não tem nada. Qual é o nome dado aos que estarão vivos quando Jesus voltar? O nome dado. Tem gente que ainda acha que é um número mesmo, mas esse cara não lê o Apocalipse. Não lê. Desculpa falar. O Apocalipse é uma linguagem especial, meu amigo. É para quem cava fundo. Não é para curioso, não. Os 144 mil é um nome dado aos que estarão vivos quando Jesus voltar. Não é um número. Logo depois do selamento, quando eles é visto, a Bíblia diz assim no capítulo 7 que viram uma grande multidão. Aquela grande multidão são os 144 mil que estão selados. Mas eles têm uma característica especial. E eu vou ler, não vou recitar. Apocalipse 14. No Apocalipse 14 diz assim. Amém? Estou terminando. Quando a porta começa a abrir muito, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o nome de seu. Olha que intimidade. Esse Apocalipse foi escrito para mostrar aos seus, para quem pertence a ele, que
Entendeu? E aqui está dizendo que esse grupo seleto, eles trazem na testa o nome dele e o nome de seu pai. Continuando, ele diz: e ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas e como voz de um grande trovão, e a voz de arpistas que tocavam com sua harpa e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes, vê se tem espaço para Netflix aqui. Estes são os que não se contaminaram. Gente, sabe o que é contaminar? Essa parede aqui está branca. Aqui. Essa água está limpinha. Contaminou? Você bebe? Eu não pus o dedo não, tem nojo. Eles não se contaminaram. Continua lendo. Eles não têm mácula. Querido, mácula é o mínimo. Eles não têm. Quero ver se tem tempo para Netflix quando sair da casa dominical. E acredite no Deus. E nas suas convicções se achando rico e abastado. Por que eu sei que eles não leem? Porque Jesus disse assim: e não sabes que tu és um Apocalipse 3. Infeliz. Laodiceia. E não sabe que és um Infeliz. infeliz. Mas se ele lesse o Apocalipse, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não poderia ser aplicado ao infeliz. Ele é infeliz porque ele acha que ele não precisa. Se você acha que você não precisa do que Deus tem revelado no Apocalipse, você não fará parte do remanescente. Eu tenho certeza. Zé, legal. Vou fechar. Eu nem ia pregar isso hoje. Eu ia falar outra coisa. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Amém. Finalizando. Finalizando que eu também tenho fome. Jesus teve sede. Muito bem, diz assim. Capítulo 22. No capítulo 19, eu vou narrar uma coisa que os adventistas prestem de corda. João diz assim: prostrei-me ante o pé do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, Apocalipse 19, verso 10, mas ele me disse: vê, não faça isso, sou um servo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da. Quantas vezes João se prostrou diante do anjo? Quantas vezes? Quantas vezes? Nenhuma. Quem leu? Responde para mim. Quantas vezes? Ele tentou fazer 2 vezes. É porque foram 2. E a outra parte vai explicar do que ele está falando. Apocalipse 22. A cena é a mesma. Observe. Apocalipse 22. Verso 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Isso aqui é testemunho. Ele viu e ouviu. Por isso que no capítulo 1 ele atestou o testemunho. E ele diz assim: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei aos pés do anjo que nos mostrava para o adorar. E ele me disse: veja, não faça tal. Parece até que a cena é a mesma, mas é as mesmas palavras, só que agora com uma explicaçãozinha. Veja, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Adore. Sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste. Não está falando da Bíblia, está falando do Apocalipse. Não está falando da Bíblia. Quando fala deste, não existia 66 livros como você tem na mão hoje. Entendeu? Continuando, olha o que a Bíblia fala.
a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste. Uma palavra modificada desse livro está perdida. Assinou a sentença de morte. Se você sair daqui hoje e não colocar no plano de leitura seu livro Apocalipse todo dia, eu não sou responsável por isso. Entendeu? Sermão não é para você chorar, é para você entender. Tome decisões. Não seja marionete de Satanás. Quando sair a lei dominical, a senhora White tem um texto que ela diz assim, eu não trouxe, mas ela diz, vou falar aqui, se alguém me apertar eu acho. Alguns acham que imaginam esse tempo de prova que há de vir mais pesado do que realmente será. E ela diz, não sois capazes de imaginar quão difícil será. Eu vou finalizar com a história. Aí, eu estava vendo um podcast de um missionário lá desses lugares lá, Canela, não sei quanto, 1040. Aí ele conta que lá o pessoal pega os cristãos que se opõem aos ensinamentos, às leis governamentais, considerados, o que vamos considerar daqui uns dias, e fala para eles, se vocês continuarem com esses costumes, vocês estão contra o nosso sistema de governo, vocês serão eliminados. E ele diz assim que coloca uma família lá dentro, o pai, a mãe, 2 crianças, e a máquina com a terra, para eles verem que não é blefe. Ali. E eles fazem o último apelo. E aí a criança, chorando, 7 anos, 6 anos, pega nas vestes da mamãe. Mamãe, por favor, quero morrer. Mamãe, isso aí todo mundo já faz, mamãe. É só você dizer, mamãe, por favor, mamãe, eu quero morrer. Nossa cultura faz assim. Ah, é? Então você sai daqui e você é responsável pela sua decisão. Né? A mãe olha para o filho e fala assim, filho, é só um momento. Vai passar logo. É só um momento. E a criança chorando, implorando. Você aguenta ver seu filho implorando? E eles jogam a terra. A primeira voz que silencia são os pequenos. E a mãe segurou o filho lá. Porque os filhos são abençoados pelas fé dos pais, enquanto estão sob juízo. Você tem fé para isso? Se acontecer agora, você tem fé para isso? A sua vida está girando em torno da volta de Jesus? Ou você mal espera chegar em casa porque você quer continuar a série da Netflix? Pensa um pouquinho. Querido, se os nossos olhos fossem abertos, veríamos os demônios à nossa volta. Quando estamos ali, eu estou falando Netflix, vocês sabem todos. Você não tem tempo. A igreja não tem tempo para mais nada. A igreja tem o Apocalipse. É o livro que prepara o povo para a missão. É o livro que prepara o povo para o evangelismo. É o livro que prepara o povo para a volta de Jesus. É o livro que prepara eles para eles ficarem firmes. Porque eles vão viver os momentos finais da história desse mundo. Teremos uma mensagem aqui. Nós vamos sair antes. Pode vir cantar. Quem vem? Amanhã. Vai.